Falando da sua trajetória, quando foi que você começou a se identificar como mulher? Então, desde os meus. Eu acho que a gente. Eu acho não, tenho certeza. A gente já nasce, né? A gente já nasce diferente. Só que, como somos criança, nossos pais podem até perceber que a gente é diferente, mas jamais vai dizer. Jamais vai querer fazer com que aquela criança se vista de menina. No meu caso, eu era uma criança mais puxada pro feminino. Tudo eu queria no feminino. Lá em casa somos em quatro. Nasceu dois homens e duas mulheres. E aí eu virei trans, né? Virei a mulher, então ficou três mulheres e um homem. Então o meu irmão, ele é mais velho do que eu, acho que uns 3 anos, vai dizer assim. Então é faixa etária um do lado do outro. Então o meu pai, Hum, muito conservador, muito machista, levava a gente pra jogar futebol, jogava a gente pra jogar bola, e eu nunca gostava desse lado de futebol, nem de bola, nem de nada. Mas eu fui a filha que ele mais amou, assim, tipo, pegava bebezinha, levava pra tomar banho, porque meu pai era aquele homem que, vamos dizer que um conservador, mas machista e bem preconceituoso, porque na família dele ele já tinha pessoas LGBTQIA+. Entendeu? Então ele era o ah, filho hétero que odiava os irmãos. hum, Então, pra ele ter uma filha transexual pesou muito. Mas ele nunca ia saber quando eu era criança, por exemplo. Então, quando eu completei 15, quando eu completei 5, 6 anos, ele já começou a perceber que eu era uma criança mais afeminada. Entendeu? Eu sempre ia para os lados mais femininos das coisas. Se tinha uma bola, uma boneca, se tinha uma bola ou uma roupa de mulher, eu queria botar a roupa, sabe? Meu irmão já ia pro lado masculino, meu irmão já ia pro lado da bola. Então, como era dois meninos, duas crianças menininho, então, na mente dele, ele sempre, vamos dizer que ele sempre acusava a minha mãe. Tipo, hum. você mima demais essa criança, Tem você sempre mima essa demais, conversa, né? entendeu? Então, ele sempre dizia que minha mãe me mimava mais, e etc, etc, mas não era isso. Na realidade, ele era um puta de um conservador que não queria levar pra família dele o que tinha na família dele, dos irmãos dele. Então, dos irmãos deles. Então, ele não queria aquilo na família dele. Mas quando eu fui crescendo, fui me descobrindo, ele foi percebendo. Ele. Essa história eu não gosto muito de contar, mas eu vou resumir, porque é uma história que me deixa mais tristezinha pelo fato de ele ser tão conservador e trair a minha mãe. Batia na minha mãe. Ia Nossa. jogar futebol. Um exemplo, ia jogar futebol com os amigos. Bebia feito um louco. Chegava em casa, queria fazer sexo com minha mãe não queria, tava Hum, dormindo, e aí acordava, batia, não sei o quê. Chegava bêbado, quebrava a porta, batia, entendeu? Então a gente foi vendo, enquanto criança, aquela situação. Então, ao meu ver, hoje em dia, isso não é conservadorismo. Porque o conservadorismo é ele é ele respeitar a mulher dele em casa, mas na rua traí-la. Depois, quando chegar em casa, muito doido, muito bêbado, querer pegar ela pra fazer só o ato. Não, mas eu acho que não é infelizmente isso isso. é muito mais comum, né? Do que se imagina. É, isso é muito mais comum. E o que a gente percebe é que quanto mais. De uma forma que a pessoa reage assim mais ferrenha, é que geralmente esse conservadorismo aí tá escondendo algo, né? Sim, As pessoas fazem muita questão de dizer, não, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, você não pode fazer isso, não pode fazer assado. isso. Então, ele tinha essa questão já nele. Então, ele era muito preconceituoso, muito preconceituoso. Eu não E o tive a. Nordeste o pessoal também tem mais essa coisa assim também, né? O É, pessoal do Nordeste tem esse preconceito, eles né? são Com... mais cabeça fechada, né? Quer fazer, quer dar em cima, quer vir atrás, quer cutucar a boneca no Instagram, mas não quer que ninguém saiba, né? É muito engraçado isso. Então, assim, eu fui criada nesse nessa família, assim, que a minha mãe sempre foi aquela mulher que dizia assim, você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, mas meus filhos é meus filhos. Então, você mexeu com Mãezona. isso, mãezona. Então, ela sempre defendia os filhos do que, por exemplo, quando eu me assumi realmente, calma, senão eu já tô ultrapassando tudo, deixa eu voltar. Aí pronto, quando eu completei, tipo assim, 9 anos, eu já sabia que que eu era totalmente diferente. E os preconceitos vinham da escola. Porque um amiguinho chamava de Mariquinha,
Outro amiguinho dizia, ih, parece um viadinho, olha o viadinho. Só pelos três jeitos mais afeminada de ser. Porque é uma criança. Eu sou uma criança. É uma criança de 9 anos, 8 anos, ela não sabe nem o que ela é da vida dela. É uma criança. Então, se chegar uma pessoa e dizer assim, ah, é uma mariquinha, é um gayzinho, como é que vai rolar aquilo ali na mente de uma criança? Ela vai chegar pra mãe e vai dizer, mãe, estão me chamando disso. Aí a mãe já olha pra você, que a mãe não tem uma mentalidade tão boa de entender, vai dizer assim, então vire homem. Tome jeito de homem. Se chegasse pro pai, o pai ia dizer, tome jeito de homem. Tá vendo, não sei o quê. Então, a gente ficava calada. E sofria calada. Até ser abusada. Eu fui abusada dos meus 9 até os 10, 12 anos. Eu tô falando isso agora porque... Vou falar porque é uma coisa que passou pela minha vida também. Então eu fui abusada por um vizinho X, que eu passava brincando de esconde-esconde. Ele ficava se tocando, ele ficava mexendo no órgão dele enquanto eu passava. Só por ele ver que o meu jeito feminino, eu já ia ser, quando crescer, um gay ou uma trans. Eu não sabia. Mas ele já tinha essa malícia. Ele já tinha essa malícia de maníaco, de olhar uma criança, ver que aquela criança assim é mais afeminada e ficava brincando. Pegou a minha mão, colocou no órgão dele. Era eu e uma outra menina. Ele fazia isso comigo e com uma outra menina. Pedófilo. A gente ia brincar de esconde-esconde, passava correndo pra um lado, passava correndo pro outro. Ele só fazia isso quando a gente passava. E como é que eu ia chegar pra minha mãe pra dizer isso? Minha mãe passava o dia trabalhando, no Detran que ela trabalhava, então não tinha como ela cuidar da gente 24 horas, entendeu? A família tem os nossos pais, eles precisam trabalhar. E não tinha tinha o cuidado, mas eu não tinha acesso de chegar pra falar. Por isso que eu falo, é mais fácil você chegar para uma criança e para os seus pais e falar, conversar. Ó, o que aconteceu com você, me diga. Se aconteceu isso na escolinha, me avise. Se aconteceu isso com o vizinho, me avise. O que acontecer, me avise. Mas eu não tinha esse acesso. Então eu ficava calada para mim. Então eu tive que aguentar isso porque era um vizinho. Então ele me ameaçava, ele dizia que se eu dissesse ia dizer que era meu pai, ia dizer para o meu pai que fez isso, que fez aquilo e que era mentira, entendeu? Mas assim, parece que isso foi me deixando mais forte. Eu fui aprendendo a ser quem eu era. Eu já era uma menina trans, mas eu não sabia. Então, quando eu cheguei na escola, com uns 14, 13 anos, assim, já até estudava, né? Então, eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma. Quem me julgava por eu ser feminina, na época, eu dava uma surra. Eu tive que aprender dessa forma. Eu tive que aprender batendo nas pessoas. Um exemplo. Tirava onda comigo, eu ia pra cima. Fala na minha cara, fala no meu olhar, fala o que é que você acabou de falar. E geralmente as pessoas, quando elas são confrontadas, elas olham assim, não, calma. Eu dizia, fala na minha cara, diga o que você disse. E geralmente não dizia. Os que diziam, a gente ia pra porrada. Eu não sabia se eu ia apanhar, eu não sabia se eu ia bater. Era como se eu tivesse que fazer isso pra ter um respeito, sabe? Dos coleguinhas que não eram colegas. Era mais tirações de ondas. Eles ficavam tirando onda. E eu era o menino mais bonito da escola. E aí tinha uma menina também que ficou apaixonada por mim. Essa menina já era mais danadinha. Ela já pegava os meninos todos da escola. E aí, tipo, dei uns beijos nela ainda pra ver se eu até gostava e tal. Não senti nada de atração, não fiquei nunca excitada. Cheguei em casa, perguntei pro meu irmão, quando tu fica com a menina, tu fica excitada? Tu fica excitado? Aí ele, lógico que eu fico. Aí eu, meu Deus, o que agora tá acontecendo comigo? Então, a gente vem se descobrindo de uma forma que nem a gente sabe o que é que tá acontecendo por dentro da gente. A gente sabe que tem alguma coisa errada, mas na realidade não é errada. É só falta de conversa com alguém, saber, entender o que é que tá acontecendo comigo. Eu também não fui pra psicóloga nem nada. Então, naquela época, eu tinha muito hormônio feminino no corpo. A minha progesterona era lá em cima. Minha mãe teve que me levar pro médico para poder justamente aplicar a injeção de testosterona em mim, porque eu não tinha. Meus peitinhos já era formadozinho. O meu quadril, se você olhar para minhas irmãs e olhar para mim, você está aí, não tem como. Você, o quadril dá dois da sua irmã. Porque eu já nasci com a genética mais feminina, já nasci com... Cara, eu não sei, eu já nasci, sabe, como se você... Se minha mãe, naquela época, desde adolescente, desde criancinha, se ela tivesse um outro cuidado, com 14 anos, 13 anos, me desse hormônio feminino, eu era uma mulher, tipo assim, completa já, sem plástica nenhuma. Porque eu já era muito feminina, mesmo masculina, de homem na época, quando eu tava me descobrindo. Tendo nascido com genital masculino, você já era... Isso, totalmente feminina. Então, quem me olhava
me chamavam até de sapatão. Achavam que eu era um sapatão, mas não, eu era um menino que estava em construção para virar uma menina. Então, eu não sabia o que é que eu era. Eu não sabia nem o que é que eu gostava. Então, quando eu fiquei com essa menina, eu dei um beijo nela, eu não senti nada. E aí eu cometi um ato com ela também, que eu meti a mão no negócio dela. Meti a mão no negócio dela, quando cheirei, saí louca. Amiga, eu corria tanto. Não gostou, não era... Odiei. E aí eu cheirei, eu peguei e fiz, cara, preciso ir embora. Amor, eu volto já, vou pra casa, eu volto já. Depois eu falo com você, fui-me embora. Pronto, desde esse dia que eu peguei nojo, com ódio. Sabe quando você... Mas quando eu perguntei pro meu irmão, você sente atração? Ele falou, sinto. Quando eu fico com a mulher, eu fico excitada, é normal. E eu não tinha ficado. Então, essa questão foi a que mais eu fiquei me perguntando. Por que eu não fiquei excitado? Por que eu não fiquei na época? Então, eu fui totalmente me descobrindo, tentando me aceitar, que era difícil. Porque depois eu conversei com ela, essa menina, tinha eu acho que uns bate-papo da UOL, lembra? Que tinha uns bate-papo da UOL. Nessa época de bate-papo da UOL, aí eu entrava nos bate-papo da UOL, colocava outros nomes e, tipo, ficava conversando com pessoas pra mim saber se eu gostava ou se eu não gostava. E aí eu conheci o menino, e aí esse menino foi me ver pessoalmente. Quando eu beijei o menino, pronto, já era. Parece que você se encontrou, você gosta disso. Aí eu, não, aí é pior. Porque você, 14 anos, 15 anos, você tá totalmente desconstruindo, você não sabe nem o que tá acontecendo com você. Família, seu pai de uma forma, sua mãe de outra. Porque minha mãe, hoje em dia, ela é pastora. Mas... Sério? Ela é pastora. Então, antigamente, ela já era religiosa, mas não era pastora. Então, ela tinha uma mente boa. Ela aceitava 1000 vezes mais do que meu pai. A gente conversava mais. Parece que a mãe, ela abraça mais, né? Parece que ela consegue entender mais as questões dos filhos. Então, ela me abraçou, ela só não queria, né, que eu sofresse fora de casa. Que é o que a mãe se preocupa, né? Mais teme, né? A mãe teme essa questão de você sofrer nas ruas. Ainda Então, mais com as notícias que a gente vê. isso. Então, quando eu completei 15 anos, eu me assumi. Quando eu completei 15 anos, eu me assumi, aí me assumi gay. Não, na realidade, eu me assumi bi. Pra ter aquela questão do... Não, vou dizer que eu sou bi. Eu gosto de mulher e gosto de homem. Pelo menos não vai ser algo bem... Pá! Vai ser algo mais simplesinho, assim, ela vai aceitar, meu pai também. Beleza. Tipo, pensar nem tudo está perdido, né? Na cabeça. É tanta coisa que passa pela nossa cabeça que a gente fica sem saber nem o que dizer lá na hora. Então, a gente tem que falar alguma coisa, porque a maioria dos meus amigos eram todos gays. Ah, sério? Já era todos gays, eu já andava com os gays, já ficava com gay. Depois que eu fiquei com o primeiro menino gay, eu comecei a ficar com os outros, comecei a andar, comecei a me desconstruir nas questões de, eu sou gay. Só que eu não posso dizer pra minha mãe que eu sou gay, nem pro meu pai, eu tenho que dizer que eu sou bi, pra ter uma aceitação melhor, entendeu? Então, quando eu completei 15 anos, eu falei assim, não, eu vou ser quem eu realmente sou, e vou falar. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, não, eu sou bi, mas eu gosto mais de homem e tal e tal. E aí eu comecei a fazer shows de drag queen. Comecei a me vestir de drag queen pra fazer show, pra me sentir mulher. E daí, meu amor, quando eu comecei a colocar a roupa de mulher, lascou. Porque eu também fui uma criança que minha mãe saía pra trabalhar, eu colocava o vestido dela, colocava o salto dela, colocava as camisas, eu colocava na cabeça pra fazer cabelo. Então, meu irmão dizia assim, quando minha mãe chegar, eu vou dizer, viu? Vá dizer, porque eu dou um pau em você, não sei o quê. Então, assim, eu fui criada nessas questões todas. Fiz jiu-jitsu, fiz karatê, fiz muay thai, porque minha mãe colocava a gente pra fazer, pra ver se tinha pra ver se mudava, eu acho, sabe? Mas eu sempre gostei de esporte, então nunca interferi em quem eu era ou deixar de ser. Eu nunca ia virar um homem por causa que eu tô fazendo jiu-jitsu ou karatê ou muay thai. Quando eu me descobri com 15 anos, eu sabia quem eu era já sabia quem eu era. Só não sabia que eu queria virar trans. Mas eu sabia que eu era muito feminina. Eu sabia que toda vez que eu me vestia de drag, era uma realização pessoal minha. Então, tudo que eu fazia, até mesmo me trocar dentro do ônibus de mulher, quando eu saí de casa, minha mãe até viu. Uma vez eu me subi no ônibus. Botei a roupa de mulher. Quando parou na parada, minha mãe sobe. E aí? E aí foi podre, né? Ela viu, chega em casa, deu uma surra. Me lasquei. Aí eu tive que descer do ônibus. Aí foi um bafafá na época. Mas assim,
Diante disso tudo, ela conseguiu começar a enxergar que não tinha o que fazer, amiga. Amy, não tem o que fazer. Ou aceita ou recusa. Ou afasta o filho Sim, dela, né? que ela sempre Se amou. ama mesmo, E aí eu fiz o quer quê? perto. Eu trabalhava eu comecei com 15, 16 anos, comecei a trabalhar numa loja de roupa feminina. Comecei a ser gerente da loja, comecei a vender roupas e comecei a trabalhar. E aí a minha transformação foi dentro dessa loja. Porque eu começava a atender as mulheres, eu começava já a ir de calça mais apertada, começava a ir com os bodies, sem peito mesmo, mas só com... Meu cabelo já tava começando a ficar grande, eu tinha um charme que era tipo, jogava pra um lado, jogava pro outro, botava pra trás. E meu pai dizia, eu não quero que ela fique com cabelo desse tamanho, porque cada vez que meu cabelo crescia, mais feminina eu ficava. E aí meu pai, corta o cabelo, eu não vou cortar, corta o cabelo, eu não vou cortar, expulsa o viado de casa. Expulso o gay, expulso o hétero de casa, expulsa um que eu expulso o outro. Então, aí minha mãe pegou e fez, quem vai sair é você. E ele saiu de casa. É babado, amiga. E aí ele saiu de casa. Então, quando ele saiu de casa, tipo, ele era contador. Que bom que ela teve essa força, né? Porque com todo o Sim, histórico que você contou aí, que seu pai sim. fazia. Não, eu tô resumindo, porque a história é bem longa. Eu tô resumindo, porque se eu for entrar em detalhes do que ele fazia quando eu comecei a minha transformação realmente, até querer me esfaquear, ele quis, mandando eu Gente. vir pra casa pra querer fazer algo comigo, ele bêbado, ele não queria, ele não aceitava, não adianta. O meu pai era um homem conservador, preconceituoso, transfóbico, que não aceitava. Ele não aceitava, não tinha como colocar na mente dele. A sua filha nasceu assim, pufa, aceite. Ele não ia aceitar, amiga. Até porque tinha algo pessoal dele, da família dele, dos parentes dele, dos irmãos dele. Então, não tinha como ele aceitar. Ele jamais queria um filho gay. Ele queria um filho jogador de futebol, e etc, etc. Então, quando ele me viu totalmente de mulher, ele caiu, ele ficou assim, ó. Ele me viu totalmente de mulher, assim, completa, já uma mulher trans, assim, lindíssima, meu cabelo natural, na bunda, coisa mais linda do mundo, liso, encaracolado, assim. Eu trabalhava na loja, namorava um menino também na época. Eu sempre namorei, namorava um menino também na época que me ajudava, assim, tipo, se eu sofresse alguma coisa em casa, eu pegava o carro, a gente pegava o carro e saía, ia dormir na casa dele. Então, sempre teve essa facilidade também. E aí, no dia que eu fui pro um casamento, eu acho, do meu irmão, que ele me viu a primeira vez. Ele olhou assim pra mim, não sabia que era eu. Quando ele viu, ele me chamou de gata. Que mulher gata. Aí eu olhei pra cara dele, eu fiz, oi, tudo bom? Aí ele pegou, quando eu falei, ele... Meu Deus, não é que parece uma mulher mesmo? Ele olhou pra minha cara, não é que parece uma mulher mesmo? Quase que, se fosse hoje em dia, se enxergue, você tá louco, eu sou uma mulher. Aí eu olhei Não pra é cara que dele, eu fiz... parece. É uma. Sim, é uma mulher. Aí eu olhei assim pra cara dele, eu fiz, eu, pai, sou eu mesmo. Aí ele, cara, tipo assim, ele ficou em choque, mas ele teve que aceitar, porque já tava completa, já era uma mulher completa e tipo mais realizada que nunca. Que eu fui pra um casamento do meu irmão, já toda de trans, toda uma mulher trans já quem eu era. Então Aham. ele tinha que desconstruir porque ele ia pra lá e ele sabia que ele poderia me ver. Então ele me viu e aceitou aquilo ali naquele momento, então ele viu que não tinha como voltar mais. Eu voltar a ser o menino que um dia fui. Então ele Sim. viu ali que realmente, não, ela é uma mulher trans e ela vai ser assim. Entendeu? Eu não tenho como chegar a dizer Mas nisso assim, ele já tava fora de casa. isso eu já tava fora de casa. Aham. E aí pronto, diante disso, comecei trabalhei 3 anos, 4 anos numa loja, carteira assinada, como gerente, vendedora, e depois vim para São Paulo. Vim para São Paulo fazer um jobs, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a entrar no mundo do fitness também. E aí comecei a fazer a minha história. Entendeu? Mas assim, o que mais me aliviava no momento da minha transição era a academia. Que toda vez que eu estava estressada, toda vez que eles tinham. Quando eu via meu pai dessa forma, eu ia pra academia. Passava 1 a 2 horas na academia fazendo cardio, treinando. As Sua minhas angústias, fuga. a minha fúria, tudo descontava na academia naquela época, sabe? Que bom que você achou uma boa forma de descontar, Sim, né? sim, porque é muito difícil, né? É, nossa.